Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Sou o professor André, estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu lápis, seu caderno e acompanhar na tela com a gente, que vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Acompanhem lá na tela e anotem, por favor. Componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, dança criativa, aula de número 54 e não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, dança criativa, aula de número 54 e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram a nossa parte inicial, nós vamos passar para vocês os materiais que serão necessários para a nossa aula de hoje. Então hoje vocês vão precisar do aparelho de som, uma música lenta e uma música rápida. Caso vocês não queiram utilizar as nossas músicas, né, professor André? Isso mesmo. Caso que vocês queiram utilizar outras músicas, daí vocês providenciam aí, senão vocês também podem realizar essa atividade em outro momento, né, e utilizar as músicas que nós estamos utilizando aqui. E também nós vamos precisar hoje de 5 folhas de papel em branco, canetinha e fita adesiva. Isso, então como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar retomando com vocês um conteúdo, né, que a gente já conversou na última aula de dança, que é sobre os gêneros da dança, né, professor André? Isso, professora Carol. Então, na aula passada a gente já passou esse slide para vocês, que vocês vão acompanhar agora na tela com a gente. E aí, nós vamos dar sequência, trazendo para vocês um pouquinho de cada um desse gênero da dança, explicando um pouquinho cada um deles, né, professora Carol? Isso. Então a gente vai ler para vocês novamente, né, esse slide que já está aí na tela que vocês estão acompanhando com a gente, que de acordo com os gêneros da dança, né, então esses gêneros, eles dependendo de quem faz a dança e para quem a faz. Então essa classificação dos gêneros é realizada dessa forma. Então a gente pode classificar os gêneros das seguintes formas, como, professor André? De espetáculo, étnicas, folclóricas, de salão e criadas pela indústria cultural, né, professora Carol? Isso mesmo. Então a gente se repetiu só, né, essa informação para vocês, porque hoje a gente vai estar contando um pouquinho para vocês sobre cada um desses gêneros. Então, como que é, né, a classificação desses gêneros e o que se encaixa dentro de cada um desses gêneros da dança, né? Isso mesmo. Então, nós vamos iniciar com a dança de espetáculo. Então, convido vocês novamente para acompanhar na tela com a gente que a dança de espetáculo são aquelas que são executadas por profissionais. Então, muitas pessoas vão apreciar os dançarinos e suas performances. E aí um exemplo, né, que nós temos ali é o jazz, que ele surgiu nos Estados Unidos, que possui raízes populares e é considerado uma forma de expressão pessoal, criada e sustentada pelo improviso, que enfatiza o sentido rítmico do movimento e é acessível ao público. Muito bem, então vocês vejam, né, aí fala um pouquinho do que é a dança de espetáculo. Como o professor André leu para vocês ali no slide, né? Apesar de falar que é executada por profissionais, mas ela também existe a parte criativa aí, né, professor André? Isso, então pode ver, como a gente falou ali, né, como traz o portal do Vestibulando de 2020, que essa dança espetáculo, como exemplo ali do jazz, ela é uma expressão pessoal e aí ela é do improviso mesmo. Então cada um faz ali, tem os passos que mais gosta e vai improvisando um passo após o outro, formando ali uma sequência ou
Uma coreografia, né, professora Carol? Mas como ela é realizada por profissionais, né, professor André, ela acaba ficando uma dança mais bonita, por isso que é uma dança de performance, né? Então por isso que ela é considerada uma dança espetáculo, né? Uma Isso, dança de espetáculo. Não é como a gente aqui improvisando, né, professora Carol? Por isso que a gente dá bastante risada aqui nas nossas aulas. Esperamos que vocês se divirtam bastante aí na casa de vocês também, né? Isso mesmo. E a nossa intenção com a dança na escola é justamente essa. É a gente trabalhar de acordo com as nossas possibilidades, né, professor André? Isso aí, professora Carol. Esse é o mais importante de sempre, né? A gente trabalhar as nossas, dentro das nossas possibilidades e aí utilizando a criatividade de cada um. E além do jazz, né, professor André, dentro da dança de espetáculo, a gente também tem o balé, né? Isso. Que a gente convida vocês a acompanhar o próximo slide, onde ele vai falar um pouquinho sobre o balé dentro dessa dança de espetáculo. Então acompanhe conosco. Então, o balé, que em termos gerais é uma dança que conta uma história, com seus movimentos, os bailarinos vão narrando os acontecimentos dessa história. Então, tendo como base a música, que normalmente é composta para reforçar as ideias do enredo ou do argumento. Então, olha só que interessante, né? Interessante a gente saber, né, que o jazz e o balé se encaixam dentro de uma dança de espetáculo, né, professor André? Que é considerado uma dança de apresentação, realizada por profissionais, mas que o balé, de qualquer forma, existe uma história dentro do balé, né, professor André? Isso. Não é simplesmente a criação dos movimentos pela criação dos movimentos. Então, dentro do próprio balé, a gente vê que existe toda uma história para que aquela sequência de movimentos possa ser realizada. Isso mesmo. Então, a dança, o balé, né, em si, ele, dentro do espetáculo, ele apresenta ali um contexto, uma história, um conteúdo, ele traz, não de forma falada nem cantada, e sim expressão corporal, que é o que a gente trabalha na dança. Então, seguindo com as nossas próximo gênero, nossos gêneros de dança, nós convidamos vocês a acompanhar na tela um pouquinho sobre a dança folclórica. Que é o próximo gênero da dança que a gente vai conversar com vocês. Isso mesmo. Então, o que traz lá pra gente? Que a riqueza da dança, existente nas várias regiões do Brasil, tem origem na própria história do país, que devido à contribuição das diversas culturas dos povos que migraram para cá, como por exemplo os portugueses, os africanos, os espanhóis, os alemães, os poloneses, japoneses e alguns outros também, além, né, dos povos indígenas que já habitam a nossa terra. Então, como a gente já sabe, né, vocês também já devem conhecer, já devem ter assistido, né, existem até alguns festivais folclóricos, né, que a gente chama, né, professor André? Isso. Claro que agora, com essa época de pandemia, não está existindo, mas sempre existiu, né, até então. E a gente espera que logo retorne, né, professor André, em breve, essa questão dos festivais folclóricos, aonde o pessoal, né, os grupos folclóricos têm a oportunidade de estar mostrando as suas apresentações, né, professor André? Isso mesmo. Então a dança folclórica, como a professora Carol bem falou para vocês aí, né, não estão acontecendo muitos, até alguns acontecem pela internet, né, online, né? Pelas plataformas, né, online, e aí consegue acompanhar. Mas isso para quem está mais engajado um pouco em relação às danças folclóricas acaba tendo o conhecimento disso tudo, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui e nós convidamos vocês a acompanhar no slide novamente. Então, que as danças folclóricas realizadas nas diferentes regiões do Brasil originaram-se da miscigenação étnica dos povos que compõem o nosso país. Então, possibilitam como fator a integração cultural em celebrações e eventos, geralmente associados a ocasiões específicas e determinados grupos de pessoas. Também podemos dizer que muitas das danças folclóricas se originaram de danças étnicas. Então aí, né, só um pouquinho e rapidamente para vocês explicando da onde que surgiram as danças folclóricas, né? Como que elas chegaram aqui no Brasil e da onde que elas se originaram, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente trouxe um pouquinho aí para vocês entenderem. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre a dança folclórica, né, professora Carol? Sim. Uhum. Então, seguindo lá os nossos slides, vamos acompanhando. Então, embora as danças folclóricas sejam preservadas pela repetição,
ainda que mantenham os passos básicos e a música original, sofrem mudanças com o tempo e também com o lugar. Um exemplo que mostra essa transformação decorrente do contexto no qual é dançada e que faz parte de uma das grandes manifestações folclóricas existentes em todas as regiões do Brasil é a quadrilha, que também é, né, bastante apresentada aí nas festas juninas. Isso mesmo. Então vocês vejam, né? Além de toda essa questão aí que a gente tem das danças folclóricas dos países, né? Que a gente tem alguns grupos folclóricos, né? No Brasil todo, né? Seja italianos, poloneses, japoneses, né, professor André? Várias imigrações aí que fazem parte aí do nosso Brasil e que consequentemente possuem grupos de dança também com essa proposta, né? Que como o professor André leu ali para vocês, que possuem passos específicos e músicas específicas. Mas, de qualquer forma, a própria quadrilha, que é muito conhecido por todos nós, né, nas festas juninas. Infelizmente, agora nesse momento também não estamos conseguindo ter festas juninas nas escolas e nem em outro lugar, né? Mas a quadrilha é uma dança bastante tradicional nas festas juninas. Mas ela tem uma variação de acordo com a região do Brasil, né, professor André? Isso, então as festas juninas, elas têm suas origens até em rituais pagãos, de povos antigos que cultuavam a terra para a semeadura e a colheita, ou em homenagem ao sol e à natureza. Várias transformações aconteceram nas festas juninas, criando características marcantes de cada região, né, de acordo com as roupas, comidas, as danças e também os costumes, né? Não é em todo lugar do Brasil que, por exemplo, costumam se passar descalço na brasa viva das fogueiras, mas em algumas regiões sim. Então, como forma de expressar a fé no Brasil, as festas juninas são realizadas em homenagem aos santos, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e São João. Né? Então, por isso até tem algumas músicas que remetem a esses santos. Né? E o local da festa, em geral, é um espaço ao ar livre, é decorado com bandeirinhas de papel colorido, come-se pipoca, amendoim, doces de milho, batata doce e alguns outros. Né? E também, tradicionalmente, as músicas das quadrilhas são tocadas por uma sanfona. Isso mesmo. Nossa, professor André, me deu uma saudades agora de festa junina, hein? Puxa vida, a gente, né, é tão bom quando a gente tá lá na escola, podendo acompanhar, né, as crianças fazendo as apresentações, seja de quadrilha, seja de qualquer outro tipo de música, né, qualquer outro tipo de apresentação. E também das comidinhas típicas juninas, né? Aquela pipoca, o cachorro quente, né? Isso dá até mesmo. uma saudade. Com certeza, que muito possamos bom. voltar em breve, né? Em breve para poder aproveitar todo esse momento aí também. Isso né? mesmo. E só pra gente finalizar aí essa parte teórica, né? A gente fazer a nossa parte prática da aula, falando um pouquinho mais aí da festa junina, né? E também da quadrilha. A gente também, ao longo do tempo, aí, a gente teve uma modernização com relação a essas danças, né, professor André? Sim. Então, vocês vejam, hoje nas escolas já não se faz mais somente quadrilha, né? Então, aquela quadrilha tradicional. Então, muitos professores, vocês provavelmente já presenciaram isso na escola de vocês, que muitos professores já têm outras ideias, né, professor André? Isso, né? Porque como a gente viu, a festa junina, ela traz um pouco da cultura, e aí o que acontece? Às vezes os professores gostam de trazer não só a cultura da quadrilha em si, mas também a cultura de outros povos, de outras regiões, acaba trazendo, então, danças diferentes que não ficam apenas na quadrilha. E normalmente, como todas as turmas têm que apresentar alguma coisa na escola, né, professor André? Imagine se todas as turmas apresentarem quadrilha, ia ficar muito chato, né? Sim, por mais que a quadrilha possa ter passos variados, passos diferentes, que todas elas, se tiver 5 turmas, 10 turmas na escola, consiga fazer uma quadrilha para cada uma dessas turmas diferentes uma da outra, mas ela segue o mesmo princípio, então ficaria 10 quadrilhas dançando, não seria tão interessante assim, né? Então por isso que a gente vê que os professores e nós mesmos, como estamos na escola, pensamos em maneiras diferentes de trazer aí de várias culturas do nosso povo brasileiro. Que é esse o objetivo da dança folclórica, né, professor André? Isso aí. Então agora que Vamos para a parte prática? Isso, agora que nós já falamos bastante, e como a gente gosta da parte prática mesmo, né, professora Carol? A gente gosta de colocar o nosso corpo em movimento, a gente vai se organizar aqui e convidamos vocês para acompanhar nossa parte prática da aula de hoje.
Muito bem. Então agora para nós darmos início à nossa parte prática da aula de hoje, nós pedimos para vocês pegarem lá as folhas. Se vocês guardaram da aula passada ou de uma das aulas passadas que a gente confeccionou as setas, né? Então vocês podem pegá-la novamente. Se vocês não guardaram, a gente vai deixar aí na tela para vocês confeccionarem então essas setas, tá? Então cada seta dessa vai ser em uma folha de papel ou em metade da folha de papel, se vocês quiserem, ok? Então vou deixar aí o slide com as setas para vocês confeccionarem e a gente já inicia a nossa parte prática de Bom, pessoal, então para a gente começar a parte prática da nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo, né, novamente uma sequência aí coreográfica ou uma coreografia, né, professor André, como a gente chama, utilizando as setas que nem a gente fez em algumas aulas anteriores, conforme o professor André pediu para vocês, né, que era para vocês pegarem as setas ou confeccionarem novamente. Isso. E só que a gente vai estar fazendo uma outra sequência um pouquinho mais elaborada, né, professor André? sempre mais elaborada, né, professora Carol? A gente começou do mais fácil, agora a gente vai fazer uma mais difícil. Isso aí. Então a ideia é a gente sempre começar aqui, né, no meio, onde eu estou aqui, ó, que vocês estão vendo, né, em cima dos dois pés aqui, né, com o pé direito e com o pé esquerdo, né, onde a gente fez aqui os pezinhos aqui, né, no nosso tapete, né, professor André? Nosso tapete de setas aqui, a gente colocou os pezinhos, então eu tô com o pé direito em cima do pé direito e o pé esquerdo em cima do pé esquerdo, certo? E daí a gente vai fazer a primeira sequência. Então primeiro a gente vai fazer sem música, depois a gente vai colocar numa música lenta e numa música rápida, né, professor André? Isso mesmo. E aí o que acontece? Como que nós vamos fazer? Vocês vão ver a tela e depois vocês visualizarem a tela para saber qual movimento que vocês vão ter que realizar. Aí vai aparecer a professora Carol realizando o movimento, que é o movimento que vocês vão ter que fazer em casa também, ok? Isso mesmo. Então, estão preparados? Preparada, professora Carol? Eu tô, professor André. Então, vamos lá. Vamos, tela. Primeiro a tela para vocês verem lá. Então, os dois pezinhos juntos. Agora, Aí, eu aqui. A professora Carol lá com os dois pezinhos no centro. Agora, o primeiro passo. Tela. Ok, Olá. movimento. Cruza atrás. Deixa eu só arrumar aqui que virou essa... Eu bati aqui, professor André. Ficou torta a nossa flecha. Tem problema. Então, ó, a gente vai cruzar, né? Então, vocês viram lá na tela que ficou o pé esquerdo parado e o pé direito foi lá para trás na diagonal. Isso. Aí, tela de novo. E voltou pro início, ó. Sempre volta pro início, né? Então, o início é sempre os dois pés juntos no centro, né, professor André? Isso mesmo. Então, o próximo movimento. Aí. Cruza atrás do outro lado, ó. Então, o pé esquerdo vai lá pro canto o canto inferior direito. E o direito fica parado no centro. Isso, o pé direito fica parado no centro e o pé esquerdo vai lá no canto inferior direito. Ok, a próxima tela. Ok, e o movimento. Voltou. A próxima tela. E o movimento. Agora eu vou cruzar por cima, ó. Então o pé direito vai, o pé direito e o pé esquerdo fica parado. Aí, tela. Voltou pro centro. Ok, o próximo.
Pronto. Agora é o contrário, né? O direito fica parado e cruza o esquerdo na frente. Isso. Próximo. Aí. Voltou. Mais um. Agora vocês viram que vai os dois para trás, ó. Então, os dois para trás. Muito bem. Aí, tela de novo. E volta para o centro. Agora o último passo. Próximo. Para frente. Os dois pés juntos para frente, né? Então, os dois juntos para frente. Aí. E o último. Volta pro meio, né? Vamos lá. Volta pro meio. E finalizou aqui no meio, certo? Então agora, professor André, vamos fazer essa recapitulação dos passos agora sem a tela? Vamos ver se a gente lembra? Mostrar a sequência aí sem a tela, Pra né? gente conseguir colocar na música, né? Então vamos lá. A sequência qual é? Então é aqui, né? Os dois juntos. Aí vai, cruza atrás, Isso. volta, cruza o outro, volta, na frente, volta, na frente, volta, atrás, volta, na frente, volta. Acertei, professor André? Isso aí, doutora Carol. Você está boa de memória hoje, hein? Muito bem. E daí vocês gravaram aí a coreografia? Vamos agora fazer no ritmo da música? Vamos lá? A gente vai começar então fazendo, como a gente falou, né, do mais fácil para o mais difícil. Então a gente vai iniciar com a música lenta, ok? Então, vou pedir para o nosso amigo DJ aqui soltar o som. Eu vou fazer na música lenta e o professor André vai fazer na música rápida. O que você acha, professor André? Perfeito. Então Vamos a gente lá. vai ouvindo a música pra gente já ir pegando o ritmo dela, né? Que nós vamos acompanhar o ritmo da música. Então, 1, 2, 3, 4. Ó, 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, volta. 5, volta. 6, volta. Acertei, professor André? Muito bem, ó. A sequência certinha, professora Carol. Vou fazer de novo, hein? Vamos lá de novo comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, volta. 1, volta. 2, volta. Sua vez, professor André? Minha vez. O professor André vai treinar, a gente vai treinar, o professor André vai treinar com a música lenta, que é mais fácil, para depois fazer com a rápida, né? Então vamos lá. Começa pra trás, né, professora Carol? O pé direito para trás, professor André. Vamos lá. Isso. Deixa eu seguir o ritmo da música. 1, 2, 3, 4. 1, volta. 2, volta. Pra frente, 1, volta. 2, os dois para trás. 1, volta e os dois para frente, professor André. Muito bem. Uau. DJ, pode parar um pouquinho a música, por favor? Olha só, pessoal, então aí também tem uma variação, né, da forma como a gente vai estar fazendo esses passos. A gente pode colocar o pé inteiro nas flechas, nas setas, ou apenas a ponta do pé, né, professor André? Isso. Então pode, vai colocar no detalhe aqui pra vocês ali só o pé. Então, ó, a gente pode colocar na ponta do pé, né, só a ponta, ou a gente pode colocar o pé inteiro apoiado no chão, ok? Então aí, a gente falou pra vocês, né, que a expressão corporal que varia de um para o outro, como a gente falou nas aulas anteriores, né? A maneira com que eu vou me expressar corporalmente, por mais que os passos sejam iguais, vai ser diferente do que a professora Carol. Eu posso, né, fazer reto, assim, né, meio durão, assim, ou mais, né, despojado, já mais, né, no ritmo, que eu vou tentar fazer na próxima música, que é a música rápida. Eu vou tentar colocar aí um ritmo mais para eu ficar mais solto aqui dançando. Vamos ver se vai dar certo, né, professora Carol? Isso mesmo. A intenção é essa. Vamos ver se vai se concretizar aí o que a gente imaginou, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir pro DJ colocar a música rápida pra gente, e aí nós vamos ouvi-la um pouquinho
para já entrar no Lembrando que agora a gente vai fazer sem aquela parte do início que a gente fez, tela e movimento, já né, vamos professor? direto pro Teoricamente, movimento, a gente já gravou a nossa sequência de movimento. Então vai lá, DJ, por favor. Solta a música rápida pra gente aí, DJ. Ó. E eu vou fazendo aqui do lado do professor André sem as setas, professor. Uau, aí sim, hein, professora Carol. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. É atrás primeiro, Opa, professor André. é verdade. Muito bem, Vamos lá, professor André. mais De novo. um. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Aí, então estamos até aqui sincronizados, né, professora Carol? DJ, pode parar a música pra gente, por favor? Vocês conseguiram fazer em casa? Conseguiram fazer no ritmo da música? Vocês perceberam, como o professor falou aqui, né, da maneira com que o corpo se expressa, né? Quando eu fiz a música lenta, eu fiz um pouquinho mais, né, pausado, por ser lento, e um pouquinho mais, o corpo mais firme, né, E aí, agora, com a música rápida, a gente conseguiu fazer, né, no ritmo da música, mais rápido e um pouquinho mais, né, solto aqui, né, mais descoladinho um pouco, né, doutora Carol? Isso mesmo. E a intenção dessa atividade, pessoal, quando a gente fala de dança criativa, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é justamente a gente fazer com o tapete primeiro, das setas, e também fazer sem o tapete, né, professor André? Que nem eu fiz. E Agora a gente vai trocar. O que a gente vai fazer agora é o inverso. A professora Carol vem pro tapete e eu vou fazer aqui do lado sem o tapete. Pra gente poder finalizar aí a nossa sequência de movimentos, certo? Então vocês viram que a gente fez alguns passinhos aí. Então a gente vai pedir pro DJ colocar de novo a música rápida, por favor. Só pra gente finalizar aí esse última sequência aí pra gente acabar a nossa aula, né, professor André? Solta o som, DJ. Ó, marcando a música. 4, 3, 2, 1. De novo? Vai lá. 4, 3, 2, 1. Muito bem, professor André. Ótimo, professor Pode Carol. pausar a música, DJ, por favor. Então vocês vejam só, né? Que legal. Assim a gente tá dando algumas ideias para vocês, né? A gente deu algumas possibilidades de passos cruzados, diferente do que a gente fez naquela aula anterior das setas, né, professor André? Isso aí. Que a gente fez uma movimentação mais fácil. Hoje a gente já trabalhou com os passos cruzados. Vocês aí na casa de vocês também podem utilizar a criatividade e estar elaborando outros passos, né, professor Isso, André? não precisa ficar fazendo igual a gente fez aqui, seis passos, né? Sequência com 6 passos. Pode colocar aí o número de passos que vocês quiserem aí na sequência de vocês. Isso ok? mesmo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado.
pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein?